Pastor Marcelo acabou de orar dizendo: eu não quero viver como um insensato, que finge que o Senhor não existe. E Deus nesse momento, Ele se inclina e escuta a voz do seu povo. Hoje é dia de festa também, porque Ele morreu na cruz em nosso favor. E por isso nós somos libertos do inferno diretamente para o céu. Hoje é festa porque celebramos a ceia do Deus vivo. Hoje é festa porque celebramos mais um ano da nossa igreja. E dia de festa é dia de sorrisos, dia de alegria. Por isso eu te convido a ficar de pé e para celebrarmos ao Senhor, cantando e falando um com o outro e dizendo: meu irmão, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você. Por isso eu te convido, saia do seu lugar, fale com aquela pessoa que você não fala há um tempão, porque é bom estarmos na casa do Senhor. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre sua casa. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Aleluia! É nesse Espírito, num só amor e num só Espírito, que eu te convido a permanecer louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor não apenas com canto, mas também com seus dízimo e sua oferta. Diáconos, puderem vir aqui à frente, para a gente dizer: eu te busco, Senhor, em todo o tempo. Eu te quero em todo o tempo, em todos os momentos da minha vida. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
agradecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, suas vozes. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir sua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Amado Deus, graças te damos, ó Pai, por cada dízimo e oferta trazida aqui à frente nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida do seu povo, que em momento algum abandona as famílias fincadas no Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos te dar graça, ó Deus, nós queremos te louvar, porque explode em nós, ó Deus, a vontade de estar com o Senhor em todo o tempo. Porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que olha para nós, não como pecadores, mas como filhos amados, comprados por um alto preço na presença do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e te pedimos por aqueles que querem, mas não podem trazer aqui à frente, ó Deus. Toma conta de cada um deles, coloca no coração deles, ó Pai, que o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus que cuida e que guarda, e que o deles está separado diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Você pode se sentar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tá mais uma vez do início. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande
dê-nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Amém. Som. Queridos, que alegria estarmos na presença do nosso Deus, adorá-lo e esperarmos que Ele ouça a oração que acabamos de fazer. O primeiro amor, o amor que nos faz lembrar do quanto Deus nos amou quando morreu por nós, seja aquele árbitro nos nossos corações, que esse primeiro amor seja reaquecido cada dia nas nossas vidas, para que sempre, sempre Deus esteja em primeiro lugar em tudo quanto fizermos, e mais do que isso, naquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto vidas na presença do Senhor. Nós estamos agradecendo a Deus neste final de semana pelos 63 anos de organização desta igreja, a Igreja Presbiteriana da Madalena. O histórico você o tem no boletim, e todos os anos faço questão de publicar novamente, para que não sejamos esquecidos de como Deus tem abençoado a nossa igreja, da sua história, de quando ela começou e de quantas pessoas passaram por ela e ainda hoje a compõem, para que ela seja este corpo de Cristo, na esperança de que Deus ainda venha trazer para junto de nós aqueles que Ele é quem salva. Que nós sejamos gratos ao Senhor pela vida desta igreja, você que é parte dela, e que você continue contribuindo, sendo instrumento de Deus para a construção da história desta igreja. Nós começamos na sexta-feira, uma noite muito gostosa, uma noite abençoada na presença de Deus, de 8 da noite às 6 da manhã, em vigília de oração.
rogando a Deus, orando a Deus pela vida da igreja, pelos seus ministérios, pelas pessoas que são desta igreja e por aquelas que o Senhor Deus ainda vai enviar. Depois nós tivemos ontem à noite a presença das nossas congregações de Bongi, bairro dos Estados, um culto que oferecemos ao Senhor, que iniciou às 18 horas, terminou por volta das 20 horas, quando nós tivemos ainda um tempo de comunhão aqui atrás, na presença do Senhor. E hoje nós seguimos agora com este culto. Depois nós teremos a apresentação da escola dominical, e à noite às 18 horas, quando você deverá convidar alguém para estar aqui também, para agradecermos juntos ao Senhor e ouvirmos da sua palavra para o nosso coração. Nós temos conosco, portanto, desde ontem, reverendo Adão Carlos Ferreira do Nascimento. Ele é diretor do Seminário Presbiteriano em Campinas, e com quem nós temos uma relação pessoal desde o ano de 2000. Ele batizou a nossa Gabriela, a nossa filha mais nova, quando eu ainda trabalhava com ele como pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana em Governador Valadares, a mesma igreja onde o reverendo Marcelo conheceu a Jesus e depois veio a ser encaminhado ao seminário para que hoje estivesse conosco aqui como pastor. Portanto, esse homem tem parte na história da igreja da Madalena, O reverendo Adão está conosco no púlpito e ele faz parte da história da igreja, quando ele ajudou na formação de pastores que hoje estão com vocês aqui, ajudando a cuidar desse rebanho. Ele será o mensageiro de Deus para nós. Antes disso, nós vamos chamar à frente as nossas crianças para orarmos com elas, e então elas estarão seguindo lá para o departamento infantil, nosso Madalena Kids, onde pessoas preparadas e comprometidas com o Senhor estarão ensinando nossas crianças sobre o amor de Jesus, sobre os feitos de Deus, os feitos maravilhosos de Deus na história. Lembre-se, departamento infantil, nosso Madalena Kids, não é só para desocupar lugar nos bancos da igreja, é para que os nossos pequenos, como nós aqui ouviremos a palavra de Deus, também ouçam lá. Você, papai, mamãe, vovô, vovó, que é responsável por alguma criança, você que as traz regularmente à casa do Senhor e que é desafiado a trazer, deixa eu lhe dizer, nós estaremos fazendo hoje as matrículas do departamento infantil. O espaço lá atrás vai estar preparado, as crianças estarão funcionando em classe coletiva, como tem sido nesse período. Mas você que tem criança, assim que nós terminarmos o culto, a apresentação da escola dominical, não deixe de passar lá e fazer a matrícula dessa criança que você tem responsabilidade sobre ela na casa do Senhor. Nós precisamos desses dados, dessas informações, para poder ter contato com você que é responsável por essa criança, papai, mamãe, ou alguma outra relação que você tenha com a criança que você traz. Então a gente vai lembrar de novo depois, mas é importante que você faça essa matrícula da sua criança. Presbítero Sandro é conselheiro do departamento infantil, está com a sua filhinha no colo, vai olhar pelas nossas crianças. Oremos. Senhor Jesus, obrigado porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar, para Te servir, Senhor, e que possamos projetar também essa imagem a nossos filhos, ó Pai, para que eles vejam através de nós o nosso culto de louvor a Ti, Pai, e que cada criança, Senhor, possa aprender da Tua palavra, Senhor, porque sabemos que é delas a igreja do amanhã, Pai. Abençoa cada professor que está ali presente, que esteja cheio do Teu Espírito Santo de Deus, para que venha transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Adão Carlos, por favor. Quero inicialmente dizer a todos que desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam inundando todo o nosso ser. Que assim seja. Amém. Quero repetir o que disse ontem, que estou muito feliz de estar aqui com os irmãos,
de participar deste momento tão importante, que é a comemoração de mais um aniversário da igreja. De estar aqui com o reverendo Edilson, estar aqui com o reverendo Marcelo, estar aqui com os irmãos. Mencionei o reverendo Edilson e o reverendo Marcelo porque são meus amigos e companheiros há muitos e muitos anos. Marcelo chegou para a igreja presbiteriana de Governador Valadares, uma criancinha, e foi para a classe de crianças onde a minha esposa era professora. Cresceu ali, foi recebido como membro da igreja, foi enviado ao seminário e hoje está aqui servindo ao Senhor. O reverendo Edilson foi trabalhar comigo na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares e foi um excelente companheiro, tanto que quando eu deixei o pastorado da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares para assumir o pastorado da igreja presbiteriana central de Campinas, eu indiquei para assumir o pastorado daquela igreja, onde ele ficou vários anos até vir para cá. Então, revê-lo e reencontrá-lo aqui é para mim uma alegria muito grande. Também reencontrar aqui reverendo Marcos Lins, reverendo Edjesse e outros irmãos que eu já conhecia. Isto enche o meu coração de alegria. Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, o quinto livro do Antigo Testamento, todos sabem. Capítulo 32, eu farei a leitura dos versículos 48 a 52. São os últimos versículos deste capítulo 32 de Deuteronômio. Tomo a liberdade de convidar irmãos e irmãs a se pôr em pé para lermos a palavra do Senhor, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Maribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Virando a página, capítulo 34, versículos 1 a 5. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade a Tedã, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, damos-te graças por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E agora nós te suplicamos que tu acrescentes à leitura, a bênção da leitura da tua palavra, a bênção de compreendermos a tua palavra, de interiorizarmos a tua palavra e de vivenciá-la no dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Depois de 40 anos de caminhada pelo deserto, o povo de Israel está agora nas planícies de Moabe. Entre eles e a terra prometida, apenas o Jordão. Basta apenas atravessar o Jordão e tomar posse da terra. E aí,
que Deus chama Moisés e o convida a subir ao monte, a contemplar toda aquela terra. E Moisés o faz. É interessante, pela descrição dada aqui no texto, que Moisés faz uma contemplação no sentido anti-horário da terra prometida. Era a primeira vez que ele via a terra prometida. Ele olha primeiro para o norte, depois ele contempla o oeste, depois o sul, depois o leste. Certamente uma contemplação longa e demorada. Diante dele estava a terra com a qual ele sonhara provavelmente durante toda a sua vida, e para cuja conquista ele havia empenhado os últimos 40 anos da sua vida. Mas ele ouve de Deus: você não vai entrar nessa terra, você vai apenas contemplar a terra. E Deus lhe diz: e morrerás neste monte, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Queridos, geralmente nós lemos este texto vendo no fato que aqui está registrado uma tragédia. Moisés, aquele homem que durante anos e anos se empenha na conquista da terra prometida. Aquele homem que certamente sonhava dia e noite com a terra prometida. E agora, quando se aproxima da terra, ouve de Deus esta sentença: você não vai entrar na terra, você vai morrer, porque você não me foi fiel. Você não glorificou o meu nome naquela ocasião em que, de uma forma incrédula, você toca a rocha. Assim como seu irmão Arão, você também não entrará na terra prometida. Talvez, numa leitura até superficial deste texto, nós fôssemos tentados a dizer: que tragédia, que calamidade, como é que pode acontecer uma coisa desta? E talvez, se não fosse o nosso temor de Deus, nós até ousaríamos dizer: quanta maldade com quem fez tanto. No entanto, queridos, é possível ver um outro sentido deste texto, além deste. Aliás, um sentido que é até inverso deste. É possível ver esse texto da seguinte forma: Deus chama Moisés, Deus ordena que ele suba ao cume daquele monte, Deus lhe mostra a terra prometida e diz o seguinte: Moisés, é verdade que você não vai entrar na terra prometida. E você sabe muito bem por quê. Assim como seu irmão Arão também não vai entrar na terra prometida, porque já partiu. Mas Moisés, você pode descansar em paz, porque a minha promessa será cumprida. Estes anos de trabalho e de sacrifício que você dedicou a esta causa de conduzir o povo à terra prometida, não foram em vão, não foram perdidos, apesar de toda a incredulidade deste povo, e apesar de todas as falhas suas como líder deste povo, este povo entra na terra prometida. Eu cumprirei aquela promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu lhes darei esta terra, porque eu sou um Deus fiel. E é exatamente com essa visão do texto que eu quero convidar os meus irmãos e as minhas irmãs para meditarmos durante alguns minutos a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, que aparece de forma clara desde o início até o final da Escritura Sagrada, mas que tem uma das declarações mais curtas e mais significativas a seu respeito,
no capítulo 1, versículo 6, da Epístola de Paulo aos Filipenses, onde ele declara: estou absolutamente convicto, estou absolutamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E Paulo diz isto porque Paulo estava absolutamente convicto da fidelidade de Deus. Mas eu gostaria de ir além da simples menção desses fatos históricos. Eu gostaria também, de alguma maneira, ver o que este texto, o que a fidelidade de Deus tem a ver com 63 anos de história desta igreja e com os anos de história da sua vida. Queridos, os fatos pontuados nos 2 textos bíblicos que lemos aponta primeiramente a fidelidade de Deus na condução da história do seu povo. Essa história começa há cerca de 1.200 anos antes dos fatos que aqui estão registrados, quando Abraão sai lá da sua terra, sobe pelas margens do Eufrates, chega até aquele local que hoje pode ser identificado como sul da Turquia, a Turquia asiática. Depois ele desce pelas margens do Mediterrâneo e se estabelece em Canaã, ou Israel. Porque ele havia recebido não somente o chamado de Deus, mas especialmente quando chega em Canaã, ele recebe também uma promessa de Deus, de que toda aquela terra pertenceria à sua descendência. Ele seria pai de uma grande nação. Mas cerca de 150 anos depois, Abraão desce para o Egito, ou os descendentes de Abraão descem para o Egito. E aí nós já ficamos assim meio confusos. Ora, se Deus havia prometido a Abraão que toda aquela terra pertenceria à sua descendência, por que agora Deus ordena, Deus permite, ou Deus dirige as coisas, os fatos de tal maneira que os descendentes de Abraão, que deviam herdar aquela terra, tomar posse daquela terra, desçam para o Egito? Mas não é muito difícil hoje compreender essas coisas. Canaã naquela época era uma federação de pequenos reinos que lutavam para sobreviver. Ali não havia condições, nem condições geográficas, nem condições econômicas, nem condições políticas e sociais para que os descendentes de Abraão crescessem, se multiplicassem a ponto de ter força suficiente para expulsar os cananeus e tomar posse da terra. Era necessário que eles descessem para o Egito, e lá sim, lá eles tinham uma amplitude de condições para se tornar poderosos em número e em força para voltar e para tomar a terra prometida, para tomar posse daquela terra. Além disso, o Egito era o primeiro mundo daquela época. No Egito estava a mais avançada tecnologia, se podemos falar em tecnologia naquela época. No Egito estava a mais avançada civilização daquela época. O Egito, portanto, era um lugar ideal para que o seu povo, para que o povo de Deus crescesse, se multiplicasse e adquirisse as condições necessárias para voltar e tomar posse da terra. Mas, queridos, aqui é um fato maravilhoso que nós não podemos deixar de mencionar. É que antes dos descendentes de Abraão chegarem ao Egito, Deus já havia preparado o Egito para recebê-los. Como? Há alguns anos, aquele país tinha sido invadido pelos Hicsos. Os Hicsos eram também um povo semita, como os descendentes de Abraão, e eles, como estrangeiros, dominaram o país e colocaram no trono um faraó, que não era egípcio,
mas que era descendente deles, era do seu próprio povo. E agora há uma abertura tremenda naquele país para os estrangeiros que estão chegando, porque o país era governado por estrangeiros. E é por isso que quando José chega ao Egito, ele tem condição para ser nomeado primeiro-ministro do Egito, porque o país era governado por um faraó estrangeiro, um faraó Ixo. Se fosse um egípcio, não haveria condição para isto. Eu já fui ao Egito algumas vezes, eu conheço razoavelmente o Egito, e eu sei o quanto os egípcios são orgulhosos e sempre o foram. Eles não abririam o seu país para ninguém, não abririam o seu país para estrangeiro. Mas Deus prepara todas as condições. Não somente José tão bem recebido ali, mas depois os seus familiares chegam e têm a oportunidade de ocupar a melhor parte do país, a parte mais fértil do país. E aqui nós já temos uma lição maravilhosa para nós. É que Deus vai à nossa frente, preparando as condições para a nossa caminhada. Às vezes, só depois de vários e vários anos, é que olhando para trás nós conseguimos entender aquelas coisas que aconteceram. Eu não sabia, eu não conseguia saber por que isso aconteceu. Mas hoje eu sei, Deus estava preparando o caminho para isto, para aquilo ou para aquela outra situação. Então, ali o povo cresce, e é interessante, o mesmo Deus que coloca os Ixos no poder para dar ao seu povo condições de crescer, 400 anos depois tira os Ixos do poder, e um faraó egípcio assume o poder, e agora ele já começa a hostilizar todos os estrangeiros que ali viviam, e principalmente os israelitas, que tinham sido beneficiados durante tantos e tantos anos. E chega a uma condição que o povo não pode ficar ali mais. O povo é oprimido e tem que sair daquele país. Nós somos humanos e nós compreendemos muito bem isto. O Egito era apenas uma passagem para o povo. O Egito não era o seu destino final, o seu destino final era Canaã. Mas se Deus não mudasse as condições, o povo jamais deixaria o Egito. Afinal, o Egito estava tão bom para eles, para que eles vão sair dali? Para que vão voltar para Canaã? E aí, o próprio Deus, com a mão poderosa, tira o povo do Egito. 2 meses de caminhada até o Sinai. 11 meses ali no Sinai se preparando para tomar a terra prometida. Mas o problema é que durante todo este período o que se vê é incredulidade, desobediência, rebelião por parte do povo. O povo parte do Sinai, chega a Cádiz Barneia, e ali, na fronteira da terra prometida, e ali a rebelião é de tal natureza que Deus decreta: todos os adultos que viram todos os fatos que ocorreram lá no Egito, todos os adultos que foram instruídos no Sinai e que continuaram rebeldes, eles não entrariam na terra prometida. E o povo fica peregrinando 40 anos pelo deserto, até que aquela geração morra, e agora são os seus filhos que vão tomar a terra prometida. Agora fica mais claro entender. Deus chama Moisés e diz: Moisés, você conhece muito bem a história desse povo. Você conhece muito bem o coração deste povo. Você sabe muito bem que este é um povo rebelde. Você sabe muito bem que este povo é incrédulo. No entanto, eu tenho uma promessa. Uma promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó, de que daria a esse povo Canaã. Contempla a terra prometida, Moisés, a terra está aí. É claro que você não vai entrar lá, mas o povo vai tomar posse da terra, porque eu sou um Deus fiel. Aí nós nos lembramos novamente da declaração do apóstolo Paulo: estou absolutamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Queridos, será que nós somos muito melhores do que os israelitas daquela época? E se vocês me permitem, será que os membros da Igreja Presbiteriana Madalena, desde o primeiro dia, o dia em que a igreja foi organizada até o dia de hoje, são muito melhores do que o povo daquela época? Queridos, eu não conheço a história desta igreja. Ganhei ontem o livro com a história da igreja, mas não tive tempo ainda de ler o livro. Mas eu sou pastor há 39 anos. E eu tenho uma razoável quantidade de informações a respeito de igrejas no Brasil e no exterior. E eu posso afirmar que, infelizmente, nós, aqui, lá em Campinas, onde eu moro, onde eu exerço o meu ministério, no Brasil e em todos os lugares, nós não somos diferentes dos israelitas daquela época que andaram pelo deserto sob a direção de Moisés. Nós também temos as nossas falhas. Quantas vezes nós falhamos? Nós também temos as nossas incredulidades. No entanto, nós atravessaremos o Jordão e tomaremos posse da terra prometida, porque Deus é fiel. Eu acredito no futuro da igreja, não por causa da igreja. Eu acredito no futuro da igreja por causa do Deus da igreja, que é um Deus fiel, que cumpre a sua promessa, que começou a boa obra e que há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como será o futuro da Igreja Presbiteriana da Madalena? No seu aniversário número 64, 65, 70, 80, 90, 100, 150, 200, se Cristo não tiver voltado ainda. Será um futuro maravilhoso, porque Deus é um Deus fiel. Apesar de lutas, de dificuldades, de incredulidades, a igreja vencerá, atravessará o Jordão, tomará posse da terra prometida, por causa da fidelidade de Deus. Queridos, mas a fidelidade de Deus, pontuada nos dois textos que lemos, aponta não somente para a fidelidade de Deus na história da condução do seu povo, mas também na condução da vida de Moisés. Moisés nasceu num momento difícil da história do seu povo. Como o povo tinha crescido muito, Faraó temia uma rebelião do povo e queria frear esse crescimento, e por isso ele havia ordenado que todos os filhos dos israelitas do sexo masculino, ao nascer, fossem imediatamente mortos. A mãe de Moisés, vocês conhecem muito bem a história, esconde o menino durante 3 meses. As mães sabem como é difícil esconder uma criança, e ela chegou à conclusão que não seria possível continuar escondendo, e ela resolve colocar o menino no caminho da filha de Faraó, para, quem sabe, ela se apiedasse dele. Isso de fato aconteceu. O menino é levado então para o palácio e é educado como filho da filha de Faraó. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Isso significa que Moisés frequentou as melhores escolas do Egito, que Moisés teve os melhores professores. Além desse preparo intelectual, ele foi preparado também militarmente. Historiadores dizem que aos 30 anos de idade, Moisés comanda o exército do Egito numa batalha contra a Etiópia, ou contra os etíopes, e a vitória é avassaladora. Joséfos, um historiador judeu, diz que aquele faraó não tinha filhos do sexo masculino, tinha apenas filhas. E como não era permitido que uma mulher assumisse o trono, fosse uma faraó, então aquele faraó estava preparando Moisés para ser o seu sucessor. Então,
Moisés, que sai do nada, agora está no palácio sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. A mãe de Moisés, nem nos seus sonhos mais esperançosos poderia imaginar isto. Mas quando completa os seus 40 anos de idade, Moisés resolve fazer uma visita ao seu povo. E ali ele vê um egípcio espancando um israelita, ele toma as dores do israelita, mata o egípcio, enterra o seu corpo na areia. Isso chega ao conhecimento de Faraó, e Faraó fala: olha, esse homem é um inimigo. Eu estou com um inimigo aqui dentro do meu palácio, e começa a perseguir Moisés, e Moisés tem que fugir para preservar a sua própria vida. E agora ele vai para o deserto, para a segunda etapa da sua preparação para tirar o povo do Egito. Queridos, eu fico me imaginando no lugar de Deus. Naquele momento, provavelmente eu teria desistido de Moisés e teria descartado Moisés. Eu ia dizer algo mais ou menos assim: eu investi tanto nesse homem, eu dei a esse homem um preparo intelectual da melhor qualidade, eu dei a esse homem um preparo militar da melhor qualidade, mas esse homem é muito afoito, esse homem é muito ingênuo, esse homem é muito inconsequente. Como é que ele faz uma coisa dessa? Esse não, eu não vou investir mais nesse homem, não dá para trabalhar com gente dessa natureza. Eu, no lugar de Deus, teria desistido de Moisés. Mas Deus não desistiu de Moisés. Deus continua usando Moisés, preparando Moisés. Deus sempre ouviu a voz de Moisés, as orações de Moisés, e por isso é que Deus diz assim: Moisés, olha aqui onde você está, olha a terra prometida, Moisés. O povo vai tomar posse da terra. Toda a sua luta não foi em vão. Então, aquela declaração de Deus para Moisés deve ter sido uma coisa maravilhosa. Deus disse: Moisés, você vai morrer, é verdade, mas o povo vai tomar posse da terra, porque eu sou um Deus fiel. Deus não desistiu de Moisés. Se eu fosse Deus, talvez eu tivesse desistido de Adão Carlos Nascimento. Se eu fosse Deus, talvez eu tivesse desistido de você. Aliás, se você fosse Deus, talvez você tivesse desistido de você. Quantas vezes você e eu falamos aquilo que nós não devíamos ter falado? Quantas vezes você e eu fizemos aquilo que nós não devíamos ter feito? Quantas vezes você e eu deixamos de falar aquilo que devíamos falar? E deixamos de fazer aquilo que devíamos fazer? E Deus não desistiu de nós. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Deus é um Deus fiel. Eu sei que eu vou atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Não porque eu seja grandes coisas. Eu sei que você vai atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, porque o nosso Deus é um Deus fiel. A base da minha esperança não está em mim. A base da minha esperança está no meu Deus, que é um Deus fiel. Um Deus que não desistiu de Moisés. Um Deus que não desistiu de mim. Um Deus que não desistiu de você. Um Deus que começou a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, mas a história, ou a fidelidade de Deus pontuada aqui nos dois textos que lemos, pode ser vista não só na condução do povo de Israel no passado, na condução da vida de Moisés, na condução da nossa própria vida, na direção da nossa própria vida, mas pode ser vista também na forma como Deus dirige a sua obra. Por isto é que Moisés deve ter tido seu coração cheio de alegria, quando Deus diz para ele: olha, o povo vai entrar na terra prometida, você vai morrer, mas o povo vai entrar na terra prometida, porque eu não tenho apenas você para usar, eu tenho outras pessoas também. E o versículo 7
Ou melhor, o versículo 9 do capítulo 34 diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés ia morrer, mas Deus já havia levantado alguém para continuar dirigindo o povo e para tomar posse da terra, para que o povo tomasse posse da terra prometida. Queridos, a concretização da obra de Deus depende da fidelidade de Deus e não de homens. Os homens, as pessoas, são instrumentos que Deus usa. Na sua graça e na sua misericórdia, Deus nos dá o privilégio de sermos usados por Ele para a realização da sua obra. Vai chegar um momento em que nós não teremos condição de dar continuidade à obra de Deus, mas Deus vai levantar outras pessoas para dar continuidade à sua obra. Chega um momento em que Moisés morre, mas Josué assume e toca a obra para a frente, e o povo atravessa o Jordão, e o povo toma posse da terra prometida. Eu imagino que nestes 63 anos de história desta igreja, no passado e também no presente, pessoas aqui foram grandemente usadas por Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, outros membros da igreja, outras lideranças da igreja, e até pessoas que não tinham tanta visibilidade na igreja, mas que faziam muito nos bastidores, para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja. Mas acontece que um dia essas pessoas vão embora. Todos vocês que estão aqui, um dia vocês vão embora. Ou vão atrás de um caminhão de mudança, ou à frente de um cortejo fúnebre. Mas que vocês vão embora, vão. Isso é verdade. Mas a obra de Deus não vai acabar por isto. A obra de Deus terá continuidade por causa da fidelidade de Deus. Queridos, e se vocês me permitem, talvez vá até melhor. Eu vou lhes contar uma história da minha igreja de origem. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, chamada Itabirinha de Mantena. Por favor, não percam tempo procurando no mapa, porque vocês não vão encontrar. É uma cidadezinha de 10.500 habitantes. Quando eu nasci lá há mais de 60 anos, a cidade tinha muito menos do que isto. Mas lá tem uma igreja presbiteriana forte, naquela cidade. Quando eu era adolescente, naquela igreja, havia um senhor que não era membro da igreja, mas era uma pessoa muito rica, era a pessoa mais rica da cidade. A família dele pertencia à igreja, e aquela família sustentava a igreja. Seu Geronil e a sua família. Chegou um momento em que o seu Geronil resolveu mudar-se para Governador Valadares, uma cidade maior da região. E quando a mudança do seu Geronil estava saindo, alguém que estava sentado no jardim da cidade falou: acabou a igreja presbiteriana. O homem que sustentava a igreja presbiteriana está indo embora. Quero ver o que vai acontecer com esses presbiterianos. Sabe o que aconteceu? Os membros da igreja, que não eram dizimistas na sua maioria, que não contribuíam porque diziam: Geronil tem dinheiro, ele sustenta a igreja, tomaram conhecimento daquela situação, assumiram a responsabilidade, passaram a ser dizimistas, passaram a ser ofertantes também, e a igreja se fortaleceu ainda mais. Não somente financeiramente, mas espiritualmente, porque quando nós colocamos o nosso dinheiro em algum lugar, colocamos também o nosso coração. O seu Geronil foi embora, mas Deus levantou outras pessoas para que aquela igreja continuasse realizando o seu ministério. Como será o futuro desta igreja? Ela vai atravessar o Jordão e vai tomar posse da terra prometida, porque Deus é um Deus fiel. No passado Ele deu a pessoas privilégio de serem usadas por Ele aqui. No presente Ele dá a pessoas privilégio de serem usadas aqui.
mas Ele continuamente está levantando novas pessoas para substituir aqueles que vão embora. Como eu disse anteriormente, ou atrás de um caminhão de mudança, ou à frente de um cortejo fúnebre. Mas Deus vai levantando aqueles que vão dar continuidade à sua obra. Isso enche o nosso coração. Saber que a obra de Deus não depende de homens, depende da fidelidade de Deus. E Deus é um Deus fiel que começou a boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como Deus tinha um propósito em conduzir aquele povo para Canaã, que era estabelecer aquele povo num lugar estratégico para o nascimento de seu Filho Jesus Cristo, para que o Evangelho, para que a mensagem de salvação de Jesus Cristo fosse espalhada pelo mundo inteiro, Deus também tem um propósito na vida desta igreja. Deus também tem um propósito na vida de cada um de vocês. Mas tem um relógio ali na minha frente, eu tenho que concluir. E para concluir, eu quero chamar novamente a atenção para a fidelidade de Deus na sua vida. Porque a fidelidade de Deus na sua vida reflete na fidelidade de Deus na vida da igreja e assim por diante. Talvez você esteja olhando para mim e esteja dizendo assim: pastor, é porque você não conhece a minha história. É porque você não sabe das minhas dificuldades, das minhas lutas, dos meus problemas. Por isso que você está falando tanto em um Deus fiel, um Deus que dirige a nossa vida, um Deus que faz as coisas acontecer. A questão é que nós não compreendemos muito bem as implicações da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não significa que tudo na nossa vida vai dar certo. A fidelidade de Deus significa que nós vamos atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Talvez esse fato ilustre, um fato da realidade brasileira pode ilustrar. Muito obrigado. Nós temos aqui no nosso país vários campeonatos de futebol, com a participação de vários times. E em cada campeonato, um time é laureado como campeão. Mas é interessante que aquele time que é campeão, se você for ler a história da disputa daquele campeonato, aquele time não ganhou todas as partidas. Ele perdeu algumas partidas, ele empatou outras e ele ganhou outras. Eu fiz algumas pesquisas sobre esse assunto, embora eu seja um brasileiro que não tenha interesse por futebol, mas eu sou um pesquisador e resolvi pesquisar isto para ver a porcentagem de acerto dos times do campeonato brasileiro. E eu vi que raríssimos são os times que ultrapassaram 70% de aproveitamento, ou seja, que conquistaram mais de 70% dos pontos que eles disputaram. Times que foram campeões. Agora nós achamos que porque Deus é fiel, nós temos que ganhar todas as partidas que nós disputamos. Nós temos que ganhar todos os pontos. Queridos, não é assim. Às vezes nós empatamos alguns, perdemos outros, ganhamos outros. Deus não está dizendo para nós assim: você vai ganhar todas as partidas que você disputar. Você vai conseguir todos os pontos que você disputar. Deus está dizendo para nós é o seguinte: eu sou um Deus fiel, fique tranquilo. Seja fiel também, porque o campeonato está garantido. É disso que Deus promete a nós. Então, queridos, nós vamos ter lutas e dificuldades pela frente. A igreja vai ter luta e dificuldades pela frente. Mas a vitória está garantida. A entrada na terra prometida está garantida, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Estou absolutamente certo que aquele que começou a boa obra na igreja presbiteriana da Madalena há de completá-la. Estou absolutamente certo que aquele que começou a boa obra na sua vida há de completá-la, porque Deus é um Deus fiel. Que a consciência da fidelidade de Deus possa nos ajudar a servi-lo cada vez mais
e cada vez melhor. Que assim seja. Amém. Queridos, em dia de festa, quando celebramos o aniversário da igreja, nós celebramos principalmente o cuidado de Deus conosco. E a igreja só existe, seja ela a igreja da Madalena, ou seja ela a igreja em qualquer lugar da terra, por conta da fidelidade de Deus. Fidelidade que nós ouvimos agora do púlpito da igreja, e fidelidade que se concretiza na mesa, quando nós, em comunhão com o Senhor, só porque Cristo morreu, é que somos igreja. Só por causa da morte de Cristo, nós somos, ou temos comunhão uns com os outros e temos comunhão com o Senhor. A prova da fidelidade de Deus, que ontem à noite nós ouvimos, e quem não esteve, infelizmente, perdeu, que nos amou até a morte, nos amou até o fim, e que se manifesta na sua mesa também. Nós participaremos juntos agora da mesa do Senhor. Convido os pastores, e quero chamar à frente os nossos irmãos presbíteros, para que nesse tempo de festa e de celebração nós estejamos na mesa, ou assentados à mesa do Senhor, participando do pão e do cálice, que nos trazem à memória o grande amor de Deus estendido a nós enquanto seu povo. Eu quero pedir ao reverendo Marcos Lins, ao reverendo Edjesse, que são pastores eméritos desta igreja, que tomem a frente da mesa na condução da ceia do Senhor nesse dia de festa da igreja. Aqui está representada uma parte significativa da história da igreja, entre homens que pastorearam já esse rebanho por muito tempo. Entre os presbíteros, queria convidar também aqueles que estão em disponibilidade, sem detrimento aos demais, fazendo menção especial ao decano, presbítero Pedro, dos mais antigos presbíteros desta igreja, que ainda hoje leciona e ensina na classe de catecúmenos, e outros presbíteros que estão conosco, o Ziel, presbíteros em disponibilidade, para que também nos auxiliem. O presbítero Wellington já chegou aqui. Se há mais algum, Tancredo, por favor. Mesmo que não haja espaço para todos, entre todas os elementos, a gente divide, alguns fazem o cálice, depois faz o pão. Há outros presbíteros entre nós que chegaram, que estão somando conosco também no reino de Deus. Essa é a igreja do Senhor, a igreja presbiteriana da Madalena. Primeiramente, bem-vindos aos irmãos, a todos os irmãos que estão conosco hoje para a celebração da Santa Ceia, lembrando o grande e imenso sacrifício de Jesus Cristo na cruz de Calvário. Sejam bem-vindos a todos, todos sem exceção. Nós abrimos a Bíblia, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Porque, irmãos, eu recebi do Senhor, diz Paulo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, portanto fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, isto é, comido o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Nós estamos aqui como mensageiros do Senhor Jesus, anunciando ao mundo, aos presentes e ausentes, até a morte vicária de Cristo em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados, para a restauração da nossa condição de filhos de Deus, para a alegria implantada em nosso coração. Nós vamos então curvar a nossa fronte, vamos orar, como nós fazemos em casa, à mesa, ou como Jesus Cristo sempre fez,
antes de comer, nós vamos orar e vamos orar o Pai Nosso. Vamos ficar de pé então. Pai Nosso, a oração do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos sentar, irmãos, nós vamos proceder agora à distribuição dos elementos da Santa Ceia, através dos nossos presbíteros, que estão aí para nos servirem. Primeiro, o pão. Pão mesmo, pão de trigo, que representa o corpo de Cristo partido por nós na cruz de Calvário. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos
convidamos o presbítero Gesualdo para participar da distribuição do elemento vinho. Os evangelhos nos ensinam que Jesus, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Bebei dele todos. Aqueles que são de Cristo. Como sabemos, a mesa não é nossa, não é da igreja, nem da igreja presbiteriana, mas a mesa é do Senhor. Então, só podem fazer parte dela aqueles que são do Senhor. Aqueles que não são idólatras, aqueles que não prestam homenagem aos Satanás, aos demônios, e há muita gente por aí fazendo isso. Mas aqui estamos nós, remidos pelo Senhor, lavados pelo sangue de Cristo, e não há nenhuma vaidade em nosso coração ao dizermos isso. Há muita gratidão a Deus. Então comunguemos, meus irmãos, com alegria, sabendo que pertencemos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho do Deus fiel. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra,
Meus amados, tivemos o privilégio de participar desses elementos. Tenhamos o nosso coração agradecido e lembremos da recomendação do apóstolo Paulo: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Vamos repetir? Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém. Os presbíteros podem retomar os seus lugares. Queridos, a nossa igreja tem recebido de Deus muita graça e muita bênção. E nós temos também o privilégio agora de trazermos, eu pediria a Cássia e a Neilton que trouxesse aqui o Nicolas, esse presente lindo de Deus para essa família. Há algum tempo Deus tem abençoado os ventres na nossa igreja. O número de crianças que tem chegado, que nós temos recebido, é muito grande. E nós temos louvado muito ao Senhor por isso. Às vezes traz algum desconfortozinho para nós, aquele ruído de criança, né, aquele barulhinho, mas é tão bom quando a gente observa isso e vê, é bênção de Deus para a nossa igreja. E quando a gente pode cuidar dessas crianças nos caminhos do Senhor, nós temos investido no departamento infantil para que o Madalena Kids possa fazer isso da melhor maneira possível. Mas a aliança que nós fazemos com Deus é o que há de mais importante. A aliança que os pais fazem com Deus quando tem o filho nos braços, como vocês têm o Nicolas agora, é algo que é para a vida de vocês toda. E a gente espera seja para a vida dele também, na medida que vocês vão instruí-lo no caminho do Senhor, que vocês vão ser exemplo para ele. E é isso que a gente precisa ser como igreja também diante do nosso Deus. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos assumindo, nós pais, um compromisso com o Senhor. O Nicolas ainda vai ter o compromisso dele pessoal com Deus, quando o tempo certo chegar. Mas é necessário que os pais tenham um compromisso com o Senhor. O povo de Israel tinha isso muito bem firmado entre eles. O povo de Deus sabia, inclusive numa época em que nem a palavra escrita existia. Era pela tradição, ou seja, pais contando para filhos os feitos de Deus, é que as crianças conheciam, se fortaleciam e se tornavam adultos no povo de Deus. Hoje nós ainda temos a revelação escrita. Temos, portanto, a oportunidade de contar para os nossos filhos, ler a Bíblia com eles, instruí-los, para que eles conheçam a Jesus como nós conhecemos um dia. E o batismo infantil, assim como o pacto de Deus com Abraão, trazendo a circuncisão, é para nós hoje um pacto de Deus com a igreja e com vocês, para trazer a bênção de Deus sobre o Nicolas, para que ele cresça nos caminhos do Senhor, para que ele conheça esse Jesus, e o dia da sua decisão, ele saiba o Deus que ele ama, ele conheça os feitos deste Deus. E por isso, eu pergunto para vocês, Cássia e Neilton, vocês creem que Deus de fato é o Criador dos céus e da terra? É isso que vocês vão ensinar para ele. Vocês creem que nós fomos concebidos em pecado, inclusive o Nicolas? E que a única salvação para nós e para ele está em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados? Vocês acreditam que a igreja visível é o corpo de Cristo aqui na terra? Sim. E que é através desta igreja que nós vamos educar nossos filhos no Senhor? Sim. Creem que a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus, aquilo que Deus tem para nós? Vocês creem nisso? E que vão ensinar isso para o Nicolas? Vão ensinar isso para ele, para que ele ande no caminho do Senhor. Vocês prometem isso? Prometem orar com ele, por ele? Esses são os compromissos que vocês fazem diante do Senhor. Crendo que essa igreja, a igreja de Cristo, prometem trazê-lo com assiduidade. Preste atenção nisso. Pais, deixa eu fazer aqui um momento.
Quando nós batizamos os nossos filhos, essa é uma das promessas que nós fazemos e é a que mais tem sido quebrada. A de trazer nossos filhos com assiduidade na igreja. Por muito pouca coisa, um chuvisco que cai, um atraso no tempo, e a gente deixa de trazer nosso filho para a igreja. Você já foi de manhã, por que voltar de noite? E nós não trazemos nosso filho à igreja. Estou muito cansado, estou muito ocupado, e o nosso filho não vem na igreja. Além do prejuízo que nós causamos a eles, nós quebramos uma promessa. Trazer com assiduidade, ou seja, com frequência, os nossos filhos à casa do Senhor. Eu faço esse alerta porque nosso departamento infantil se ressente muito disso. Quando vai ver a frequência, nós temos criança que vem à igreja uma vez por mês. Ele não vai sair sozinho de casa para vir à igreja se os pais não trouxerem. Houve época que isso ainda era possível até uma certa idade. Eu me lembro, garoto, 10, 11 anos de idade, de bicicleta, indo para a igreja. Eu morava num bairro, numa cidade de interior. Se você não conduzir o seu filho à igreja como você faz à escola, ele não vai sozinho. É problema de segurança na cidade que nós vivemos, é problema de deslocamento, de trânsito. Você tem que fazer isso. No mínimo, conseguir alguém que faça. E isso é uma coisa que a gente consegue aqui na Madalena facilmente. Quantas vezes eu não pude fazer? E um irmão pegou meu filho na minha casa e levou e trouxe para mim. Quantas vezes o outro não pôde, telefonou para mim: pastor, o senhor está indo? Leva meu menino? Levo. Temos um presbítero que chama Gilvan, já virou Gil da Van. 10, 11 no carro dele. A gente pode fazer isso. Se você não puder levar, no último caso, telefona para alguém. Não deixe seu filho privado da presença do Senhor e da igreja, que ele tem que crescer nela. Em nome de Jesus. Tá bom? Nicolas, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nossos filhos são presentes do Senhor para nós. São, ó Deus, a graça do Senhor sobre nossa casa, sobre nossa família. Ó Deus, é a realização de um sonho para muitos casais. E nós te louvamos pela chegada do Nicolas nesta casa. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor capacite a Neilton e Cássia, para que eles cumpram as promessas que fizeram hoje. Não é fácil, ó Deus, a gente sabe disso. E nós dependemos do Senhor para sermos exemplo para os nossos filhos, para que os nossos pecados não afetem o testemunho e o conhecimento deles diante do Senhor. Ó Deus, nós dependemos de Ti para instruí-los na Tua palavra, nós dependemos do Senhor para trazê-los à igreja. Capacita este casal, ó Deus, em nome de Jesus. Dê os recursos, os meios, para que eles façam isso na Tua presença, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Queridos, nós vamos concluir o nosso culto coletivo na manhã de hoje, mas eu quero fazer um apelo a você: permaneça um pouco mais. A partir da próxima semana teremos aulas efetivamente da escola dominical, mas hoje é muito importante que você fique para ver qual é a proposta da escola dominical. É muito importante que você permaneça. Nosso diretor de escola dominical estará conduzindo, junto com a equipe de educação cristã da nossa igreja, esse momento. Mas é fundamental que você fique para que você seja desafiado, convidado a participar da escola dominical. Nós estamos, neste ano de 2014, começando com o aniversário da igreja e com um empenho forte, agora principalmente na parte da manhã, de que nós tenhamos todos os membros da nossa igreja frequentando a escola dominical. E mais do que isso, que nós possamos trazer outras pessoas também. A nossa igreja tem se ressentido muito de conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Falo da nossa local e da igreja evangélica de um modo geral.
tem se ressentido muito do conhecimento da Bíblia. E a escola dominical, assim como o culto ou o grupo pequeno que você vai frequentar, é uma ferramenta ímpar para você conhecer a palavra. É numa sala de escola dominical que você ouve o professor e você partilha, compartilha, tira dúvidas. Então o nosso empenho nesse ano de 2014 é chegar no final do ano com um número expressivo de alunos na escola dominical, à medida que você, como membro, em primeiro lugar, esteja frequentando e então sendo desafiado no seu coração a trazer mais alguém. Eu tenho saudade, e acredito que aqueles que são mais experientes na igreja do Senhor, quando a igreja tinha 200 membros e 400 alunos na escola dominical. Porque nós contamos as crianças que ainda não deram a sua profissão de fé, porque nós contávamos com pessoas que ainda não sendo membros da igreja, já eram alunos da escola dominical. Havia pessoas que mesmo nunca se interessando, porque isso ainda era obra de Deus para a vida deles, pela decisão por Jesus, ainda assim gostavam de ir à escola dominical para estudar a Bíblia. Isso não é saudosismo, não. Isso é uma realidade que a gente pode voltar a ter nos nossos dias, porque nós temos aquilo que há de mais importante para ser ensinado, e a gente precisa ensinar isso, e o tempo é pouco, diante da proximidade da volta de Jesus. Então, fique aqui um pouquinho mais, para você ouvir qual é a proposta, ouvir o resultado da pesquisa que você participou dela, e então nós na próxima semana começarmos as nossas aulas efetivamente da escola dominical, tá bem? Nós vamos encerrar o culto. Vou pedir a reverenda Dom Carlos que seja aquele que traga a bênção sobre nós. E aproveitando para falar dele, ele trouxe, não tem muitos exemplares, se você tiver interesse, vá depois ali atrás para conseguir. O que todo presbiteriano inteligente deve saber, um livro que fala da história da nossa igreja, como Igreja Presbiteriana do Brasil, fala da história da igreja protestante a partir da Reforma. Então nós temos aí todo esse material nesse livro. Ele foi escrito em parceria com o reverendo Alderi Souza de Matos, que é o historiador oficial da IPB. Nós também temos Oficina de Casamentos, que é um livro para família, que você pode também adquirir, e Paz nas Estrelas, um livro sobre o relacionamento saudável entre pastores e presbíteros. Então nós vamos disponibilizar esses livros ali atrás para você, para que a gente possa ter esse material. Quero pedir agora aos homens presbiterianos, os homens que estão aqui, que fiquem de pé. Isso. E antes da bênção, vocês receberam um texto, um acróstico, a entrada. A SAF da nossa igreja, Sociedade Auxiliadora Feminina, foi quem preparou. E na ausência da presidente da sociedade, eu quero chamar a nossa irmã Dona Veneranda, que é a secretária de espiritualidade da SAF da nossa igreja, que ela ore por esses homens, que são um instrumento de Deus na vida da igreja. Você é alguém que Deus chamou com uma finalidade específica para a sua vida. Veja qual é o propósito de Deus para você. Ela estará orando por esses homens, e depois pastor reverendo Adão Carlos impetrará a bênção. Por favor, querida, venha até o púlpito. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças por mais uma oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos num só propósito: te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar e glorificar o teu santo nome, porque esta é a única razão da nossa existência. Pai Santo, estamos aqui como povo teu. O Senhor escolheu homens para a tua obra. Estamos hoje comemorando o Dia do Homem Presbiteriano. E com esta certeza,
nós estamos aqui humildemente a te pedir a tua orientação, a unção do teu Santo Espírito, a tua bênção sobre cada homem que faz parte desta igreja. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, enfim. Nós te pedimos, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre eles sabedoria, as tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, mas que se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Pai Santo, toma cada um em tuas mãos, dirigindo os passos de cada um deles, para que eles possam assim ser instrumentos em tuas mãos, fazendo a tua obra com diligência, com reverência, com retidão, compromissados com o teu evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o Deus fiel, e a comunhão, orientação e direção do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, hoje e sempre. Amém. O consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nossos coração, cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração. Pode se sentar. Queria que a igreja se acomodasse de forma que nós pudéssemos permitir ao coro que descesse também e estivesse entre nós para que pudesse acompanhar a apresentação. Então os irmãos do coro, por favor, se deslocam e com a colaboração daqueles que estão na nave vão ocupar o seu espaço para que a gente possa fazer essa apresentação sobre a escola dominical.